Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Martins, sou reitor da Escola de Líderes no Brasil, faço parte da grade de professores dos nossos cursos teológico e também do curso Ciências Bíblicas, e eu estou aqui para dar a minha contribuição, a minha participação neste curso de formação e capacitação pastoral. A convite do pastor Alex Martins, a quem eu quero parabenizar pela iniciativa de estar dando este curso, que com certeza será um divisor de águas na vida de muitos obreiros, de muitos pastores, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex e por esta iniciativa. Eu tenho um assunto muito importante para tratar com os irmãos, que é a importância do pastor como mestre. E mais abaixo no nosso slide você pode perceber que tem a seguinte expressão: o obreiro precisa desenvolver a habilidade de mestre. Por quê? Porque as orientações que eu vou passar aqui para vocês não é apenas para o pastor, mas sim para todo o obreiro, independente do seu cargo eclesiástico. Você precisa procurar desenvolver a habilidade de mestre, que será muito útil tanto para quem já exerce o ministério pastoral, para quem deseja um dia exercer o ministério pastoral e mesmo para aquele que não deseja exercer o ministério pastoral, mas tem um cargo eclesiástico, e você pode estar auxiliando o seu pastor também no trabalho de ensino na igreja, se você desenvolver a habilidade de mestre. Então, eu tenho aqui pelo menos 5 temas que eu quero tratar com vocês aqui nesses minutos que foram me concedidos. Primeiro, o obreiro precisa desenvolver a habilidade de mestre para ensinar e pregar a palavra de Deus. Segundo, para aconselhar. Vocês vão ver aqui que o trabalho do aconselhamento é fundamental na igreja, na comunidade, para que ela desenvolva, para que ela cresça. O pastor também ou obreiro precisa desenvolver a habilidade de mestre para ministrar cerimônias. Não se pode, de maneira nenhuma, chegar despreparado para ministrar uma cerimônia. Nós precisamos também desenvolver a habilidade de mestre para evangelizar, que, diga-se de passagem, é um dos trabalhos mais importantes que a igreja deve exercer na face da terra, é a evangelização. E isto está ligado também ao discipulado, porque um trabalho de evangelização, quando ele é completo, ele precisa resultar em discipulado. Então, são esses 5 temas que eu vou tratar com vocês aqui, mostrando que o obreiro precisa desenvolver a habilidade de mestre para atender a essas demandas na obra de Deus, na igreja, e não somente essas habilidades, existem outras também, mas como o tempo não me permite, eu quero tratar dessas 5 que eu considero que estão entre as mais importantes que o obreiro deve exercer. Falando primeiro aqui sobre ensinar e pregar a palavra de Deus. A importância do pastor como mestre, e quando eu digo pastor, eu volto a dizer, não é somente o pastor, mas é o obreiro, todo obreiro, ele deve desenvolver a habilidade de mestre, mas principalmente o pastor. É essencial porque tem a ver com a habilidade de ensinar e de instruir a congregação. Eu não vou usar aqui muitas referências bíblicas para mostrar aos irmãos que a palavra de Deus ela dá preferência ao ministério de ensino. Se você pegar a sua Bíblia, ou até mesmo a Bíblia do seu celular ou do seu tablet, e você digitar lá em procura de palavras, e você digitar a palavra ensino ou ensinar,
ou ensinou-lhes, você vai ver que a preocupação de Jesus e dos apóstolos era tão grande com o ensino na igreja que várias vezes você vai encontrar, tanto nos evangelhos como nas cartas do Novo Testamento, expressões que denotam a preocupação desses homens de Deus com o ensinamento da igreja. Você vai encontrar muitas vezes a expressão "e ensinava-lhes", e ensinou-lhes, e ensinou. Por quê? Porque havia uma profunda preocupação de Jesus e dos apóstolos com o ensino na igreja. A palavra de Deus, ela dá preferência ao ministério de ensino na igreja. Este é um dos requisitos básicos para o ministério pastoral. Voltando a dizer, mas não deve ser uma responsabilidade só do pastor. Todo obreiro, e principalmente se você for um presbítero da casa de Deus, você deve procurar desenvolver a habilidade de mestre. Quais são as características bíblicas exigidas para que alguém seja presbítero, ancião, bispo, pastor? Entre as principais está a habilidade de ensinar. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês uma coisa. Nem todo mestre necessariamente é pastor. Tem muitos mestres que não têm chamada pastoral. Eles têm somente a chamada para ensinar, mas todo pastor deve ser um mestre. As epístolas pastorais, elas fazem referência a 3 áreas de ocupação ministerial: a leitura bíblica, a exortação e ao ensino. E isto é necessário para alguém desenvolver o ministério pastoral. Vamos ver? Abra aí a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. No capítulo 2 e o versículo de número 11. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 e o versículo de número 13. Olha o que está escrito. Paulo exortando a seu filho na fé, Timóteo, e ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha a preocupação que Paulo tem que Timóteo desenvolva a habilidade do ensino na igreja. Outra passagem importante está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 11, onde Paulo ele vai dizer que ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então, olha só, Paulo sabia que ele era um enviado de Deus para ensinar, para pregar, mas também para ensinar os gentios. Por isso ele diz: eu fui constituído pregador, apóstolo, ou seja, um missionário, um enviado de Deus, mas também doutor, mestre, para ensinar os gentios. Então, neste primeiro tópico aqui, que é ensinar e pregar a palavra de Deus, eu quero deixar aqui pelo menos 4 conselhos importantes aos pastores, aos obreiros que estão participando deste curso de formação e capacitação pastoral. Primeiro conselho é que os obreiros e pastores devem dar preferência ao método indutivo de ensino bíblico na sua comunidade, na sua igreja. Por quê? Porque esta é uma forma de ensino que analisa realmente o texto sagrado. Quando você se aprofundar mais, fazer as suas pesquisas sobre ensino na igreja, você vai ver que existem alguns métodos, e um dos principais é o método indutivo. É aquele método que analisa mais detalhadamente o texto sagrado. Meus irmãos, nós não podemos ficar ministrando ensino na igreja, culto de doutrina, estudos baseados no nosso achismo. Tem muitos obreiros, muitos pastores que criam até doutrinas dentro das igrejas,
Colocam, parece-me que o RI, que é o regimento interno da igreja, acima da Bíblia, e dizendo que Deus proíbe, que a Bíblia proíbe coisas que às vezes Deus não proíbe, que a Bíblia não proíbe, permitindo coisas que a Bíblia não permite. Nós precisamos convidar as pessoas para analisar textos sagrados. Também não podemos usar cultos de ensinamentos, de estudo bíblico, para ficar pregando mensagens de autoajuda, mensagens motivacionais. Não, nós precisamos usar o momento do culto de ensino para análise do texto sagrado, detalhado, profundo, olhando o seu contexto, vendo o propósito do livro, por que Paulo escreveu, por exemplo, para quem escreveu, qual a finalidade, qual o propósito dessa escrita, de que assunto ele quer tratar, e aí você vai ver que haverá um crescimento em maturidade da igreja. Por que tem muitos crentes, meninos na igreja hoje em dia? Porque muitas vezes não tem esse ensino onde há realmente análise bíblica, onde convide as pessoas para meditar nas Escrituras, de maneira que o membro também se apaixone pela Bíblia. O membro também se apaixone pelo ensinamento bíblico. Então eu dou esse conselho a você: use o método indutivo, pesquise sobre isso. Segundo conselho que eu quero dar: o ensinador, ele deve ser benevolente e democrático. O ensinador, ele deve ser amável, ele deve ser cordial, ele deve ensinar e exortar, mas sempre com amor, com cuidado. A própria Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que um irmão ofendido. E o aluno, ele deseja que ele seja tratado não apenas como um aluno, mas como um colaborador, como alguém que tem capacidade e que você ensina ele, mas você também permite que ele compartilhe critérios e decisões com você. Então, o ensinador, ele deve ser benevolente e ao mesmo tempo democrático. É isto que os alunos, que os irmãos em Cristo, que os discípulos esperam, que eles não sejam tratados apenas como mero aprendizes. São aprendizes? Sim, mas eles também podem ser colaboradores. Você precisa mostrar a eles, nos seus ensinos, que há neles uma capacidade que pode ser explorada, porque Jesus fazia isso com os seus discípulos. Eles o seguiam, eles aprendiam com ele, mas Jesus também os tinha como colaboradores. Ora, Jesus dizia: vai de 2 em 2, faça isso, vai ali buscar um jumento para mim, olha, vai ali, faça a obra, visite, se não te receberem, sacode a poeira do pé e volta. Mas ele também tinha esses discípulos como colaboradores, preparando eles para que, depois da sua ascensão ao céu de discípulos, eles passassem a ser apóstolos. E eu quero lembrar aqui aos pastores que estão nos assistindo que o sucesso do seu trabalho não é visto apenas enquanto você trabalha. O sucesso do seu trabalho, ele é realmente visto quando você deixa um sucessor que faz bem feito, ou melhor ainda do que o que você estava fazendo. O sucesso de Moisés é visto na vida de Josué. Ele preparou Josué para ser um líder que ele foi. O sucesso de Paulo é visto em Timóteo e em outros obreiros, como Tito, por exemplo, que Paulo preparou para fazer uma grande obra para o reino de Deus. O sucesso de Elias é visto em Eliseu. Elias, ele foi um grande homem de Deus, mas Eliseu, em Deus, operou o dobro de milagres que Elias operou, porque o sucesso de um grande homem de Deus é visto
no seu sucessor. Terceiro conselho que eu quero dar a você: marque hora e data para desenvolver os trabalhos de ensino da sua igreja. E se você não é pastor, se você é obreiro, talvez você diga: eu não posso marcar hora e data, mas você pode oferecer ajuda nesta tarefa ao seu pastor. Se você não se capacitou ainda para isto, se capacite primeiro, porque o pastor não vai aceitar ajuda de obreiro que não lê a Bíblia, de obreiro que não estuda a palavra, de obreiro que não tira tempo para a oração e meditação das Escrituras, estudo bíblico. Não, o pastor terá prazer em dividir o tempo, a tarefa do ensino na igreja, com um obreiro que é estudioso da palavra, com um obreiro que é esforçado. Então, o meu conselho para você que é pastor é esse: desenvolva trabalhos de ensino na sua igreja. Uma determinada ocasião, um pastor chegou até mim e disse: pastor, me dê conselhos que eu consiga fazer com que a minha comunidade cresça, porque eu faço tanta campanha, é campanha segunda, é campanha quarta, é campanha sexta, é campanha no domingo, e a igreja não enche. Eu disse para ele: porque você está trabalhando errado. Aí eu fiz uma pergunta a ele: você tem escola bíblica dominical na sua igreja? Ele disse: não. Você tem culto de ensinamento na sua igreja? Ele disse: não. Eu disse: então você está trabalhando errado, meu irmão. Pregação é bom porque traz motivação, mas para as pessoas permanecerem na igreja, elas precisam ter o caráter transformado. E a pregação é boa, traz motivação, mas o ensinamento muda o caráter. Então comece a investir em ensinamento da palavra na sua igreja. Nós não podemos implantar apenas aquele sistema emocional no nosso culto. Todo culto alguém vem, tem que sentir alguma coisa, tem que pular, tem que rodar. Tem dia que Deus te traz para o culto para sentir, mas tem dia que Deus te traz para o culto para pensar, para refletir, para colocar a mente em ordem, para encaixar as coisas nos seus devidos lugares. Nesse culto você não vai pular, não vai rodar, não vai correr, mas você vai sair de lá mais crente do que você entrou. Então, pastores, marquem hora e data e desenvolva trabalho de ensino na sua igreja. Eu, particularmente, gosto muito daquele método onde o pastor diz assim: olha, irmãos, agora nós vamos passar algumas semanas no culto de ensinamento, estudando, por exemplo, a carta aos Filipenses. E aí você convida a igreja, você estuda durante a semana, e à noite no culto você vai estudando a Bíblia versículo por versículo com a igreja. Ou então você divide em blocos os textos, em blocos de 5 versículos, 10 versículos, e aí você vai estudando com a igreja. Isto vai trazer uma mudança extraordinária para melhor na sua comunidade. E o outro conselho, o quarto conselho que eu quero dar: pratique um ensino que não esteja divorciado da teologia. Irmãos, a interpretação bíblica não pode ser coisas do meu achismo. Eu não posso interpretar a Bíblia segundo o meu achismo. Não, a interpretação bíblica, ela precisa ser de acordo com a teologia bíblica. Jesus, ele deu os ensinamentos, e os apóstolos, nas suas cartas, eles fazem teologia com os ensinamentos que Jesus deu. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos é um tratado da soteriologia, doutrina da salvação, onde Paulo vai ensinar as doutrinas do cristianismo, e em destaque ele trata da justificação, a doutrina da justificação. Quando você lê a carta aos Efésios, o que é a carta aos Efésios? É um tratado de eclesiologia, doutrina da igreja. Paulo vai ensinar que a igreja tem que ter uma unidade, que todos os crentes são importantes na igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Se você ensinar na igreja um ensino que não esteja divorciado da teologia, isto vai trazer um efeito maravilhoso. Logo,
você pastor, você obreiro, não precisa vocês esperar chegar até o pastorado para investir em você. Se você não tem ainda um curso teológico, você precisa procurar fazer. Deus não vai derramar sobre você uma unção de mestre, não. Deus capacita sim os escolhidos. Mas qual é a maneira que Deus usa para capacitar os escolhidos? Abrindo a porta para você estudar, te dando condições de estudar, colocando mestres no teu caminho para que você possa estudar. Então este é o primeiro tópico. O segundo tópico da importância do pastor como mestre é porque ele precisa desenvolver a habilidade de mestre para aconselhar. Os pastores e obreiros, eles devem dar preferência ao aconselhamento também na igreja. Afinal de contas, nós precisamos estar preparados para aconselhar as pessoas em muitas questões pessoais. E eu vou trazer aqui algumas questões como exemplo para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, a questão da ansiedade. Quantas pessoas ansiosas existem na igreja hoje? Pessoas que às vezes começam até mesmo a desenvolver outros problemas emocionais mais graves por causa da ansiedade. E se você estudar e se preparar para o aconselhamento pastoral, você vai ver que existem vários tipos de ansiedade. Existem várias possíveis causas de ansiedade. E existe também a maneira certa de você aconselhar pessoas ansiosas. Então, se você estudar, se você desenvolver a habilidade, procurar pesquisar sobre o assunto, você vai ver que isso é muito importante. Aconselhar, por exemplo, pessoas depressivas. Nós aprendemos, quando estudamos sobre isso, e no nosso curso teológico nós temos a matéria de aconselhamento pastoral, nós entendemos que existem sinais da depressão. Toda pessoa que tem depressão, ela dá sinais de depressão. Existem também graus de depressão. Existem as possíveis causas da depressão. Por exemplo, as causas físico-genéticas. Existem depressões, existe um tipo de depressão que ele vem por uma causa física. Já outro tipo de depressão é de causa genética. Existem também as causas ambientais, que são as experiências traumáticas, a tensão, a ira, muitas vezes a culpa que a pessoa carrega por algo que fez de errado e nunca conseguiu confessar, e isto acaba, então, causando depressão nessas pessoas. E nós precisamos nos preparar para aconselhar pessoas assim, porque tem muita gente sofrendo de depressão hoje. Nós também temos que aconselhar pessoas iradas. E aí, quando você estuda sobre a ira, você vai aprender que existe o lado positivo da ira e existe o lado negativo da ira. Aí você pergunta, pastor, mas lado positivo da ira? Meu irmão, a Bíblia diz que Deus se ira. A Bíblia diz que homens de Deus se iraram também. E o próprio Deus, na sua palavra, diz: ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque existe o lado bom da ira, o lado positivo. Qual é o lado positivo da ira? É quando a ira é por causa de alguma violação dos padrões de Deus. Deus fica irado quando os padrões dele para o homem são violados. Ele só não destruiu ainda essa humanidade pecadora, porque ao mesmo tempo que ele se ira, ele é um Deus longânimo. E a longanimidade é a paciência que faz retardar a ira. Então, o lado positivo da ira é este. Homens de Deus como os salmistas, por exemplo, por muitos momentos eles escrevem palavras que até proferem maldição contra os inimigos de Deus, que são os salmos imprecatórios que nós vemos lá, os salmos onde os salmistas eles proferem palavras de maldição contra aqueles que violam os padrões de Deus.
E o lado negativo da ira é aquela ira que é motivada pelo orgulho ferido. Essa você tem que tomar cuidado porque ela é destrutiva. Ela leva você ao caos, ao fracasso. E existem possíveis causas da ira. E aí você, estudando uma matéria como essa, você pode desenvolver a habilidade de aconselhar pessoas iradas. Existe também o aconselhamento envolvendo adolescentes. Tem muita gente, muitos pastores e muitos pais também que tratam de maneira errada o adolescente. Tem uma maneira errada de encarar a adolescência. Vou dar alguns exemplos aqui a você. Quem é que nunca ouviu a seguinte frase? Ninguém sabe o que esperar desse menino. A adolescência é um período difícil. Irmãos, tem adolescente que ele se torna realmente atribulado, de tanto ouvir essa frase. A adolescência é um período difícil. Esse menino está num período difícil. Essa é a fase negativa da vida. É cheia de crises absurdas. Eu me lembro quanto eu sofri na adolescência. Uns ainda olham para os outros e dizem: prepare-se para o pior. Irmão, isso destrói a mente do adolescente. É uma fase de insegurança, de incertezas. É uma fase que ele está lidando com o novo, mudanças no corpo, mudanças na mente. E aí, ainda que você considere uma fase difícil, você não pode estar falando isso. O que você precisa, sabe o que é? Como pastor, como obreiro, como líder, é se preparar para aconselhar tanto os pais como os adolescentes na fase da adolescência. E existe a maneira certa de você fazer este aconselhamento. O que dizer também do aconselhamento para os jovens, que é um período de grandes escolhas, um período da sede de conhecimento, e aí você precisa ajudar o jovem a tomar cuidado com a autoconfiança, senão ele se acha superior a tudo e todos. E aí tem a maneira certa de você aconselhar o jovem, na questão sexual também, que é o momento, a fase das descobertas, e às vezes eles querem acelerar as coisas. E você, como líder, precisa saber aconselhar e dizer: meu irmão, ainda não é a hora. Vai buscar mais a Deus, dedique-se à sua vida espiritual, espere o momento certo, que seu namoro seja de crente, seja decente, mas tem a maneira certa de aconselhar. E o que dizer do aconselhamento para casais? Ajudar a resolver questões como explicar qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher no casamento, quais são os direitos e deveres, como melhorar o relacionamento e etc. Então, o pastor, ele precisa desenvolver a habilidade de mestre. Mas não é só o pastor, é o presbítero, é o evangelista, é o diácono, é o cooperador. Todo obreiro precisa desenvolver a habilidade de mestre. Por aqui vocês já estão vendo que o ministério pastoral não é para qualquer um. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Um dia eu estava limpando a igreja e passou uma pessoa em frente à igreja e entrou e disse para mim: você é o pastor dessa igreja? E eu disse: sou. E aquele homem disse para mim assim: é verdade que precisa ter CNPJ para abrir igreja? E eu disse: é verdade. Por quê? Você é pastor? Ele disse: não, eu não sou, mas eu estou pensando em entrar nesse ramo. Como se pastorear fosse abrir um comércio. Primeiro tem que ter vocação. Segundo, tem que ter capacitação e desenvolver habilidades. E nós vamos aqui ao próximo tópico, a habilidade de ministrar cerimônias. Já imaginou um pastor que não sabe ministrar um noivado? Um pastor que não sabe ministrar um casamento? Eu trabalhei com filmagem de casamento 5 anos. Um dia eu fui ministrar um casamento que eu fiquei com vergonha depois de entregar o DVD para a pessoa, porque a cerimônia durou 5 minutos. O casal de noivos, eles entraram na igreja e quando chegaram no altar, o pastor disse assim:
Eu estou falando isso literalmente. Eu vi com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos. O pastor disse assim: vocês já casaram no cartório pela manhã? Então vocês já sabem o que é uma vida a dois? Então, por favor, que entrem as alianças. Mandou colocar as alianças e disse: eu vos declaro marido e mulher, e depois levantou a mão para ministrar a bênção apostólica. Mas ele não sabia ministrar a bênção apostólica. Ele disse que a graça de Deus, e depois ele travou. Aí a mulher dele ficava no ouvido dele, e o amor de Jesus Cristo, aí ele dizia o amor de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, aí ele dizia a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, aí ele dizia seja com todos, desde agora e para todos sempre, aí ele dizia desde agora e para todos sempre. Nós temos sim, meus irmãos, pastores que não sabem ministrar nenhuma bênção apostólica, muito menos ministrar um casamento, com todo respeito, não estou aqui para desmerecer ninguém. Eu já vi pastor falando muita besteira em funeral. Eu vi com esses olhos que Deus me deu e ouvi com esses ouvidos que Deus me deu, pessoas que não sabem ministrar funeral, querendo ministrar funeral, que não sabem ministrar um batismo, uma reunião de obreiros, uma santa ceia. Nós precisamos buscar esta capacitação, desenvolver essas habilidades de ministrar cerimônias. Toda ministração de qualquer uma dessas cerimônias, ela deve ser bíblica e cristocêntrica. É uma responsabilidade muito grande. Você chegar em um funeral, tem ali uma família chorando, às vezes você nem conhece a pessoa que partiu, mas você precisa ter a habilidade de colocar as palavras corretas, de falar da palavra, de falar com respeito à família e às pessoas que ali estão, independente da religião de cada um, mas anunciar Jesus àquelas pessoas. E também temos a necessidade de desenvolver a habilidade de evangelizar, e aí eu acrescentei aqui, e visitar. Eu quero dizer a vocês que pregar o evangelho não é obrigação só do pastor, é obrigação de todo crente. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele disse assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Está lá, vê na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo está dizendo aqui que ele sabe que anunciar o evangelho é uma obrigação de todo crente. Quem anuncia o evangelho é porque entendeu a sua existência, a razão da sua existência como igreja. Entendeu o seu chamado. Quem não anuncia o evangelho é porque não entendeu a razão da sua existência como igreja e não entendeu o seu chamado. Mas vocês sabem que são pouquíssimos os obreiros que fazem a obra da evangelização. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Pouquíssimos obreiros que fazem a obra da evangelização. Grande é a seara, Jesus disse, está em Lucas capítulo 10, versículo 2. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua seara. Hoje todo mundo possui um título eclesiástico. Todo mundo quer ser conferencista, quer ser evangelista, quer ser missionário, que tem um monte de missionário aí que não sai das quatro paredes, só querem ficar no púlpito da igreja, são enfeites de púlpito. E você pergunta, o que você é? Ele diz missionário, mas nunca foi no campo, nunca visitou o campo, nunca evangelizou ninguém. Ele só vive nas tardes de poder, nos cultos da vitória e tal, pulando, sapateando. Isso não é missionário não, meu irmão. Missionário é quem vai para o campo evangelizar. Você está entendendo? Então, tem muitos títulos eclesiásticos. Hoje virou moda, todo mundo quer ter um título, mas obreiros que evangelizam são poucos. Você sabia que existem crentes na igreja que nunca tiveram a experiência de levar uma pessoa para Cristo?
e que existem até obreiros que nunca tiveram experiência de levar uma pessoa a Cristo. E as pessoas estão confortáveis, mesmo falhando na missão de evangelizar e discipular pessoas. Elas estão confortáveis como se nada tivesse acontecendo. E aí talvez você se pergunte ou pergunte a mim, por que muitos não querem fazer a obra da evangelização? Sabe por que muitos não querem fazer a obra da evangelização? Porque é uma tarefa árdua. É uma tarefa sofrida. Não é fácil. Porém, é uma tarefa gloriosa. Está lembrado do Salmo 126, versos 5 e 6? Os que levam a preciosa semente, gemendo e chorando, voltarão sem dúvida, certamente, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que o salmista está querendo dizer? A tarefa é árdua. Você vai levar a semente chorando, vai ter sofrimento, vão ter lutas, mas você vai voltar certamente, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que são os molhos? O resultado da semeadura que você semeou. Entendeu? O que é que faz alguém chorar no desenvolvimento da tarefa da evangelização? Primeiro, a retaliação. Eu já deixo claro a vocês uma coisa: ninguém conseguirá cumprir essa tarefa sem que o inferno se incomode com você. O inferno vai se incomodar, vai usar pessoas na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, às vezes até dentro da igreja, para te perseguir, para te retalhar, para se levantar contra você. Mas você não vai devolver a retaliação. Você não vai devolver a pedrada. Você vai orar, entregar a Deus e continuar fazendo o seu serviço. Daniel estava sendo perseguido, mas ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não foi retalhar os inimigos. Segundo, rejeição. Ninguém conseguirá cumprir essa tarefa sem que pessoas também se incomodem com você. O diabo vai se incomodar, o inferno vai se incomodar e pessoas também vão se incomodar. Então você vai começar a sofrer rejeições. Pessoas vão te rejeitar por causa disso, vão te tratar mal. Mas vamos ver o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, o versículo de número 23. Abra aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo de número 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a tua cruz. Para cumprir essa tarefa tem uma cruz para carregar. E siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Nós precisamos estar preparados, não só para as retaliações, não só para a rejeição, mas estar preparado, se preciso for, até mesmo para entregar a própria vida por amor de Jesus Cristo. E por que eu disse evangelizar e visitar? Porque cabe ao pastor da igreja, ao líder, mas isso também precisa de ajuda dos obreiros, visitar membros da igreja, ou até mesmo pessoas que não estão congregando, que estão afastadas, e essas visitas precisam gerar resultados. Você precisa visitar e a visita gerar um resultado que faça a pessoa ir à igreja. Então é preciso estar preparado para a obra da evangelização e isto envolve visitas também. É preciso estar preparado, desenvolver a habilidade, em último lugar, de discipular. O discipulado é literalmente
literalmente sair da zona de conforto para investir em vidas. Porque você convidar a pessoa para ir à igreja e lá ela aceita Jesus, isso é muito bom. Porém, muitas pessoas aceitam a Jesus e depois elas ficam olhando e dizendo assim: para onde eu vou? O que eu faço? Por onde eu começo? O discipulado vai ensinar as práticas da vida cristã a essa pessoa. A prática da devoção cristã, que é a vida de oração, a vida de leitura da palavra, a vida de consagração, a frequência aos cultos, ser um dizimista fiel na casa de Deus, ter o desejo ardente de ser um obreiro, preservar a libertação que alcançou. Há uns anos atrás, Deus me deu a graça de escrever uma apostila, Manual do Novo Convertido, com 20 atitudes que a pessoa deve tomar depois que aceita Jesus como Salvador. Explicar para essa pessoa quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, explicar a ela a doutrina da Trindade, explicar a ela por que ela precisou confessar a Jesus como seu Salvador. Tudo isso é muito importante para a permanência desta pessoa na igreja. Eu quero dizer a vocês aqui que uma organização muito abençoada da cidade de Joinville, em Santa Catarina, que é onde nós temos o maior trabalho de discipulado do Brasil, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 85% das pessoas que não fazem discipulado se desviam do evangelho antes de completar 5 anos de crente. 85% das pessoas que não fazem discipulado não conseguem atingir a marca de 5 anos de crente sem se desviar. Mas quando elas fazem discipulado, o grau, a porcentagem, o número de permanência das pessoas na igreja é muito maior. Então desenvolva, pastor, líder, trabalho de discipulado também na sua igreja. Então eu quero concluir aqui esta aula deste curso de formação e capacitação pastoral, dizendo a vocês o seguinte: todo obreiro deve investir tempo e dinheiro no seu ministério. Pare de ficar esperando as coisas de graça. Pare de ficar esperando as coisas caírem do céu para você. Pare de ficar esperando que os outros façam o que é para você fazer. Pare de ficar esperando que o Espírito Santo te dê a unção da adivinhação, porque ele não vai te dar, ele não trabalha com adivinhação. O trabalho do Espírito Santo é lembrar do que você leu, lembrar do que você estudou. E se você investe dinheiro em shopping, em pizzaria, em roupas de marca, em tudo, mas não investe dinheiro no seu ministério e não investe tempo no seu ministério, o seu ministério será um ministério falido. Então, ter vida de oração é muito importante, mas é importante também estudar a palavra de Deus. Quem investe no conhecimento está investindo em algo que você vai levar por toda a sua vida. O carro que você tem hoje, você pode não ter amanhã. A casa que você tem hoje, você pode não ter amanhã. Mas o conhecimento você leva por toda a sua vida. Esta é a minha contribuição de hoje para o curso de formação e capacitação pastoral que a Unicage, através do pastor Alex Martins, está oferecendo a você em parceria com a Escola de Líderes no Brasil. Eu desejo sucesso para o seu ministério, para a sua vida espiritual, sucesso na sua família, sucesso na sua igreja, na comunidade onde Deus te colocou. Eu desejo sucesso a você. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê cada dia mais sabedoria e entendimento. Abra as portas e as janelas do céu para você, porque as portas, por elas Deus derrama bênçãos espirituais. E pelas janelas do céu, como está em Malaquias, Deus derrama bênçãos financeiras. Que as bênçãos espirituais e financeiras alcancem a sua vida, o seu ministério, a sua igreja e a sua família. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.